Olá, esse é o Polin Talks, o seu podcast multilingüe sobre políticas linguísticas. Aqui você terá diferentes convidados debatendo temas importantes relacionados à linguística e que impactam nossas vidas. Esse podcast é parte da disciplina de Tópicos Especiais em Políticas Linguísticas do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou Leonardo Alves, criador e apresentador desse podcast. No episódio de hoje, vamos discutir políticas linguísticas de mercado de trabalho, entrevistas, glotofobia e multilinguismo. Nossa convidada é a doutora Fernanda Vilar, consultora da Unesco. Fernanda, eu vou pedir que você se apresente e traga um resumo da sua atuação antes de darmos início à nossa conversa. Oi, Leonardo, obrigado pelo convite. Eu sou a Fernanda, sou brasileira e vivo há 17 anos na França. Eu fiz minha graduação em letras da Unicamp, meus mestrados e o doutorado aqui na França, e foi onde eu comecei a me interessar pelas questões pós-coloniais e entender melhor nossa herança colonial e todos os reflexos dela na nossa sociedade. Eu fiz um doutorado em literaturas africanas, em literatura comparada, e depois um pós-doutorado sobre o impacto da descolonização nas segundas gerações de imigrantes na Europa. Esse pós-doutorado foi financiado pela Comissão Europeia para entender um pouco melhor a paisagem da Europa contemporânea, e saiu desse pós-doutorado um livro sobre a poesia islã, um podcast também bilíngue que se chama Em Memória da Memória, e uma exposição itinerante que se chamou Europa Oxalá. E desde 2021 eu trabalho como consultora para a Unesco. Muito bacana, uma trajetória e tanto. E você, assim como muitos brasileiros, inclusive eu, fez parte dos seus estudos no exterior. Atualmente você vive na França e presta essa consultoria para a Unesco, então até chegar aí, você certamente viu muitas situações em que as línguas ou o domínio de certas línguas influenciaram em seletivas, viu? Como algumas línguas recebem um status preferencial diante de outras. E eu vou pedir para que você compartilhe um pouco mais sobre a sua experiência em seletivas de organizações internacionais, quantos idiomas você fala, como você percebe essa condição de estrangeira desse contexto internacional. A língua realmente é um instrumento muito bom para a nossa sociedade e para a gente comunicar entre as diferentes culturas. Chegando na França, eu conhecia muito pouco do francês, que eu tinha aprendido na universidade, e a vida real sempre nos apresenta novos desafios. Então, eu diria que uma língua se aprende realmente vivendo no país e articulando com as pessoas, e também na prática, com outras culturas, mesmo sem viver no país. Então, conversar, ler e estar sempre em interação é muito importante. E para os processos seletivos em organizações internacionais, eu acho muito, infelizmente, que as pessoas fazem só entrevistas em inglês ou provas em inglês e raramente colocam uma questão em francês ou em espanhol, o que eu acho muito limitante, porque para mim eu tinha uma ilusão de que o multilinguismo e as capacidades linguísticas de um funcionário internacional seriam mais valorizadas do que realmente são. Eu concordo muito nesse aspecto de aprender uma língua para poder se expressar com os nativos daquela língua. Muito um sentimento de ser o próprio mensageiro do seu pensamento, né? E você está dizendo exatamente aquilo que você quer no idioma que você aprende. Quando há um intérprete, temos justamente uma interpretação daquilo que você falou. E isso também se reflete nas traduções e revisões, e um nativo ele vai fazer as interpretações como ele acredita que deveria ser. Então, eu acho que também a gente perde muito quando a gente não valoriza esse multilinguismo ou todas essas capacidades que nós temos de criar comunicação e interpretações, né? E um falante de segunda língua, ele vai carregar suas visões de mundo, suas experiências e tudo aquilo a que ele atribui significado. Então, quando a gente percebe que há essa preferência por falantes nativos para determinados cargos ou funções, a gente precisa fazer exatamente isso, né? Encontrar formas de mostrar o benefício de ter uma pessoa multilingüe, e foi o que tu comentaste. Então, agora nos aprofundando mais nas implicações da glotofobia, você poderia explicar o conceito e os impactos vividos no decorrer dos seus estudos e no mercado de trabalho mesmo, principalmente durante o seu trabalho com a Unesco? Você notou algum tipo de combate à glotofobia e como um ambiente multilingüe, como é a Unesco, né, como a gente imagina que seja, contribui para reduzir esse tipo de preconceito linguístico? Eu realmente nunca vi, nem na Unesco, nem na OCDE e nem na Comissão Europeia, muito esforço em querer discutir as questões de língua no processo de contratação. Para mim foi uma questão muito forte este ano, que eu tive uma entrevista para a Agência Internacional de Energia, que faz parte da OCDE,
Eu entrei num time de advogados em que todos eram anglófonos. A minha entrevista foi toda em inglês e eu fiquei muito chocada que como é que só contrataram advogados anglófonos e como é que eles não têm necessidade de falar outra língua e trabalhando aqui na França e no contexto internacional com vários países membros de outras línguas. Então, a partir dessa entrevista, foi só esse ano que eu me dei conta que era muito injusto eu estar concorrendo com vagas com pessoas anglófonas, porque eu tenho que falar numa segunda língua e eles têm a comodidade de se expressar em uma língua materna. Então, foi a primeira vez que eu pensei realmente a desigualdade de chances, de opções. Por mais que a gente pense, eu vou tirar esse viés da língua, eu entendo que é um estrangeiro, a impressão que o outro causa, a maneira de se expressar, sem dúvida, conta muito. E uma língua materna, a gente tem muito mais recurso. Tanto é que em todas as discussões diplomáticas na Unesco, a Rússia só fala em russo e eles pagam para os intérpretes deles estarem aí traduzindo, porque eles se recusam a falar uma língua estrangeira, porque a argumentação diplomática é muito detalhada e muito bem argumentada e estruturada. A interpretação é um serviço caro, que deveria ser realmente tá disponível nessas reuniões, mas as condições financeiras das instituições se degradam e as pessoas estão preterindo a contratação de intérpretes, e aí, então, os países que sabem que é importante falar na sua língua materna pagam do bolso deles para que eles falem nessa língua. E os intérpretes são muito bem treinados, né? São uma profissão super difícil, e eles estão sempre lá à disposição, por exemplo, dos russos. Os chineses também fazem muito esforço para sempre falarem em chinês e terem os intérpretes à disposição. E já a gente, por exemplo, a delegação do Brasil organiza um evento e a gente nunca tem a oportunidade de falar em português. Eu sei que não é uma língua oficial das Nações Unidas, mas para mim sempre foi chocante saber que nós estamos num evento da delegação do Brasil e a língua que vai ser falada não é o português. E isso acontece também no meio acadêmico. Eu fiquei durante muitos anos sendo pesquisadora, e em Portugal as conferências eram em inglês. E eu falava, como é possível que para atrair um público maior, a gente seja obrigada a apagar a nossa língua, a não poder se expressar em português. Então, para mim, as pessoas estão nesse desejo de internacionalização e de economia de dinheiro para não contratar um profissional. Se comunicando, acho que é até pior, porque uma comunicação acadêmica, conceitos, é muito importante você falar na sua língua. Num contexto diplomático, é muito importante falar a sua língua. E na Comissão Europeia era o único lugar que eu via realmente que cada um das suas 24 línguas oficiais, cada um falava a sua língua. E tinha um intérprete para as reuniões. Então, esse foi o único contexto que eu vi e valorizado o multilinguismo. Então, fiquei muito contente e foi a minha primeira experiência, mas depois nas outras, não, era tudo inglês. E o meio acadêmico também, só vendo essa degradação das línguas, quer dizer, todas viram inglês. As publicações mais valorizadas são em inglês, etc. Isso aí me lembrou também o primeiro episódio do podcast, onde a gente tratou o soft power das línguas, porque quando você falou que a gente tem essa a gente, entre aspas, né, quando as instituições têm essa preferência pelo inglês ou acabam se direcionando para isso, a gente tem uma língua franca que é usada e, de certa forma, apaga todas as outras, né? E se a gente for pensar também na localização das organizações internacionais, elas são muito América do Norte e Europa. Então, agora que a gente está vendo uma mudança disso, a gente vai ter a CEPAL na América do Sul, no Chile, a gente vai ter os BRICS, né? A gente vai criando novos escritórios para essas organizações para poder abraçar as diferentes regiões do nosso planeta. Mas ainda assim, elas são predominantemente em países do norte global, né? Isso é outra coisa que chama atenção. E eu sei também que você trabalhou com um poema slam para um jornal. Quer comentar um pouco sobre isso também? A minha pesquisa durante o pós-doutorado acabou acontecendo de ser sobre a poesia slam,
e foi realmente pelo um contexto brasileiro, de ver as batalhas de poesia, que eu pensei como é que as periferias das grandes cidades europeias estão vendo essa cena hip hop, do rap, do slam, e aí eu vi que era muito rico em Portugal, que se inspira muito do Brasil e tem muitas trocas de slam. E aí eu fui para a Bélgica. É maravilhoso a cena também, e a Bélgica é um país bilíngue, né? Francês e flamenco, e todas as pessoas podem fazer a poesia slam na língua que querem, e tem uma tela com a tradução atrás para que as pessoas possam seguir o que o outro está falando. Então a tecnologia vem ajudar e as pessoas, porque seria muito estranho fazer uma poesia slam numa língua que não é sua, talvez. A poesia, a arte nesse que acontece no momento é muito difícil, talvez improvisar ou fazer sem ser na sua língua natal. Então, a gente sempre tem esse acompanhamento. E o Mundial de Slam também é na França. Então, eu vi muitos poetas vindo aqui competir. E para um jornal português, eu traduzi a poesia de uma poeta belga para o português do Brasil, mas era para um jornal português. Então, eu fiz da maneira que eu entendi a poesia e a carga das palavras. E a revisão do professor alterou todas as minhas propostas para um português de Portugal. Esse professor é um eminente tradutor do alemão para o português e conhece várias línguas, mas tem mais de 60 anos, então quando eu fui ler o poema como ele propôs, eu quase dava gargalhada, porque para mim não queria dizer nada do que eu queria dizer. Tinha um abismo colossal entre as línguas, e eu senti desde o começo do projeto que eu tinha que impor que meu português é o do Brasil, vai parecer mais coloquial e uma colocação pronominal que vocês não estão acostumados, mas eu não quero que vocês colonizem a minha língua, mesmo se for acadêmica, eu quero escrever o meu português. Então foi um acordo que a gente fez no projeto e depois também para a edição do livro, que o português seria o meu português, não seria o português de Portugal. Só que o que acontece? O meu português, ele já está muito contaminado por esses anos vivendo fora, e aí eu me dava conta na correção que tinha algumas coisas do francês, algumas fórmulas que já não funcionavam mais na língua portuguesa. Então eu aprendi também nessa escrita que as línguas estrangeiras contaminam muito a nossa gramática e a gente não se dá conta. Então, eu pensava que eu estava fazendo algo em português do Brasil e no final, quando meu pai ou outra pessoa relia o texto, falava, não, isso não existe em português. Mas a experiência da tradução do poema é muito interessante, e eu também traduzi um livro durante meu doutorado, chama La Vie et Demi, que é de um escritor congolês, que se chama Soni Labutansi, e ele falava que ele escrevia num francês tropical. Eu falei, nossa, que oportunidade de também traduzir num português tropical. E eu enviei para várias tradutoras e só recebi que eles não tinham o dinheiro necessário nem o interesse de publicar a obra. Então, eu estou pensando em publicá-la em Open Access, essa tradução, escrever aqui para a editora que tem os direitos e ver se eles aceitam essa proposta. Mas o português tropical desse livro é super interessante. E eu me dei conta que o português, ele é mais do que Portugal, mais do que Brasil, que é uma viagem. Pela primeira vez, quando eu li o Mia Couto, eu falei, eu entendo as palavras, mas eu não entendo o sentido das palavras, às vezes. Então, é uma desterritorialização na sua própria língua, né? Então, para mim, a experiência já do Guimarães Rosa tinha sido algo, e o Mia Couto me abriu uma outra porta para essa outra tropicalização do português. E essa tradução que eu propus também do francês tropical, eu acho que é algo muito interessante a se ver e a ler. Eu achei interessante também na tua fala agora a relação de contaminação da língua, né? Como se pegar aspectos de outras línguas e misturar torna uma língua impura. E se a gente parar para pensar no contexto brasileiro, é interessante também refletir que nós reproduzimos certas formas de preconceito e glotofobia em relação aos falantes de português do continente africano, por exemplo. Aos portugueses de Portugal, quando eles vêm ao Brasil estudar, não é pedido um exame de proficiência da língua portuguesa. Já para os falantes africanos, é preciso que eles apresentem um teste CELP-BRAS atestando que falam português.
Quer dizer, claro que há a questão do multilinguismo africano, que implica em variantes bastante influenciadas por línguas crioulas, mas daí vem a ideia da pureza da língua, né? Que o português puro seria o de Portugal e todos os outros são variantes que se misturaram com outras línguas, outros dialetos específicos da sua região. Eu acho que é um pouco complicada essa questão da política linguística de uma CPLP, por exemplo, ou do Instituto Camões, com essa visão bastante restrita de promover o dito português padrão europeu, enquanto as outras variantes são marginalizadas e daí recebem esses títulos de variantes mesmo, né? E também acho problemática essa proporção que o Instituto Camões dá de falantes do português. Eles falam que são 260 milhões de lusófonos, sendo que essa afirmação eles consideram que há muitos países onde o português é a língua oficial, mas não é falada pela maioria da população, como a Guiné-Bissau, por exemplo, onde 1/3 da população, na verdade menos de 1/3 da população fala o português, né? E eu não acho que eu falo menos português do que qualquer pessoa de Portugal, e se considerar que nós, brasileiros, sozinhos, representamos mais da metade dos falantes de língua portuguesa do mundo, nós é que teríamos que ser a referência do que é padrão, né? Exato. As coisas, essa inversão está causando muito problema em Portugal, com as novas gerações que assistem os nossos YouTubers. E é interessante, quando eu conheci o filho de uma colega, ele me viu falando português do Brasil, era como se ele estivesse vendo a televisão, o YouTube, e ele começou a falar como eu falava. E a mãe dele falou: vê, o meu filho quer falar que nem brasileiro. Agora a norma somos nós, pela nova geração, parece. Eu já ia comentar exatamente isso, que principalmente agora, durante os anos de pandemia, muitos portugueses consumiram o nosso conteúdo, né, nas mídias e tudo mais, e tivemos diversos casos de estudos de jornais portugueses divulgando que as crianças portuguesas estavam falando como brasileiros, né, Exato. e houve toda uma comoção por causa de algo tão natural para as línguas que, se elas não mudarem, é porque é indício de que ela está deixando de existir, que ela está morrendo, né? Uma língua viva está em constante evolução, então mudando, se adaptando às necessidades dos falantes, incorporando novos vocábulos, expressões e estruturas gramaticais, conforme ocorrem essas mudanças sociais, tecnológicas e culturais. E quando uma língua deixa de ser usada em contexto do dia a dia, não sofre mais com essas transformações, é sinal então de que, de fato, ela está se tornando uma língua morta. Eu ia só entrar pela glotofobia, que foi um conceito que você perguntou nas primeiras questões, que eu não falei sobre, e que agora estamos falando sobre o que seria a norma, qual seria a língua dominante. Eu acho que é exatamente o caso do português do Brasil em Portugal. Os brasileiros que migraram para lá foram muito vítimas de glotofobia. Eu peguei uma citação do Philippe Blanchard, que é quem definiu a glotofobia, que diz que a linguagem é um instrumento de dominação e discriminação poderoso e desconhecido, e impor a sua língua como a única aceitável, estimável, razoável e menosprezar, desqualificar e rejeitar uma pessoa pela sua maneira de falar, seu sotaque e o seu vocabulário é tão ilegítimo como rejeitá-la pela sua religião, a cor da sua pele ou a sua orientação sexual. As várias discriminações mais ou menos reconhecidas e punidas pela lei. E eu acho que é exatamente isso. Quando um brasileiro liga em Portugal para alugar uma casa, eu acho que um português que pode ser racista ou glotófobo vai dizer: é um brasileiro, não vou dar prioridade. Desculpa, a casa já foi alugada. Quantos exemplos a gente já não tem de estudos acadêmicos, reportagens nos Estados Unidos, com as pessoas que não são brancas, são racializadas como diferentes na sociedade americana, que recebem sempre não para empregos, para casa. Aqui na França é igual. A gente tem a sorte que o português do Brasil é valorizado. Então, a gente ligando para ter uma casa, a gente é valorizado. Mas um árabe, um negro da África, com o seu sotaque, eles são barrados de empregos, eles são barrados de alojamento, e isso é conhecido, isso é estudado, a glotofobia existe e ela causa de verdade uma barreira na sociedade. E para fazer que os africanos passem uma prova do CELPE-BRAS é quase um atestado de glotofobia. Como o que vocês estão valorizando, menosprezando, aceitando como português? Exatamente como você falou, como é que é menos válido um que o outro? Não.
E a gente vê que a glotofobia ela reverbera em outras formas de preconceito, né? Na verdade, ela parte do virtual, né? Dessa coisa da língua que não é um instrumento palpável, ela é apenas uma projeção daquelas ideias, mas que estão muito concretizadas no imaginário, na cabeça dessa pessoa que vai ter esses preconceitos e através da língua vai manifestá-los. Então, isso é uma outra questão que a gente consegue perceber nessas situações, né? Isso me lembra o caso da atriz Sofia Vergara, de Modern Family, que ela tem um sotaque bastante forte e ela não tentou apagar o sotaque dela para se enquadrar em Hollywood, né? Ela conseguiu usar o sotaque dela como uma característica, uma identidade latina que ela representa e conseguiu muitos outros papéis em decorrência disso. Então, também vem muito da visão de como combater esse tipo de glotofobia e como assumir essa identidade e aceitar que nós temos diferentes sotaques, né? Exato. Eu sempre digo que eu falo brasileiro em várias línguas, que é o meu ritmo vai estar em todas as línguas que eu falo. E eu falo assim, todos os dias eu uso o inglês, o francês, o espanhol, o português. Por vezes eu uso italiano, por vezes eu uso catalão, e todos podem sentir que eu tenho um sotaque. Eu nunca vou querer apagar esse sotaque. Mas para mim, nunca foi uma necessidade que eu senti, como a Sofia Vergara também, de apagar a minha origem quando estou falando uma língua estrangeira. Porque eu quero mostrar o esforço que houve também de aprender essa língua, eu não quero passar por um nativo. Eu quero mostrar que eu aprendi, eu quis ir ao encontro dessa cultura. Você ouviu a primeira parte desse episódio, não perca a continuação na parte 2.